Hello everyone! I'm here to talk about the Callum method. Ou seja, estou aqui para falar sobre o método Callum, método conhecido por ensinar até 4 vezes mais rápido que os métodos convencionais. Portanto, vou contar um pouco para vocês como o método Callum funciona. Então, o primeiro tópico que o aluno tem que entender é que o método funciona. Não importa o que aconteça, o resultado é garantido. Então, embora ele possa achar que o método é um pouco rápido ou um pouco diferente no início, ele não precisa se preocupar, pois o resultado é garantido. O aluno não pode ter nenhuma ideia pré-concebida em relação ao método Callum, pois ele segue uma linhagem diferente dos métodos tradicionais e convencionais e até mesmo da escola. Enquanto a escola ela visa um entendimento mais gramatical, o método Callum ele visa mais a prática, ou seja, você entende a língua na língua. Enquanto os métodos convencionais são mais explicativos, mais expositivos, o método Callum ele é um método de mais prática oral. E importante, no primeiro momento, é que o aluno não tente teorizar sobre os aspectos do método. Importante é que ele julgue através dos resultados, né? Algumas escolas oferecem uma aula demonstrativa gratuita, algumas oferecem mais. A nossa escola geralmente pratica o projeto SAG, que é a semana de aulas grátis, no qual os alunos podem fazer até 2 semanas de aulas gratuitas para conhecer o método. E nessas 2 semanas eles concluem o estágio 1. Alguns dos pontos que os alunos tendem a estranhar ou a confundir a princípio são 5. A constante troca de professores, por que há essa troca o tempo inteiro, a velocidade na qual o método é aplicada, as revisões sistemáticas o tempo inteiro, não é? As correções também, como elas são feitas, ela é feita de forma imediata, ela é feita no momento, ela é feita imediatamente e por imitação também, e as contrações. Então, esses são alguns pontos os quais os alunos confundem ou tendem a mal entender sobre o método. Então é muito importante que o método ele seja aplicado corretamente para que depois o aluno possa julgar através dos resultados. E um dos pontos que mais confundem o aluno é justamente um dos maiores diferenciais da nossa escola, que é a questão da troca de professores, que a gente chama rodízio de professores. Nós trabalhamos com 3 tipos de professores: nativos, estrangeiros, que não necessariamente têm como língua nativa o inglês, e brasileiros. E desta forma você tem um aproveitamento pedagógico muito maior do que teria somente com um professor, não é? Então, de um nativo você tem uma perspectiva muito simplista da língua, porque para ele é muito intuitivo aquilo. De um estrangeiro você tem uma outra perspectiva, de um brasileiro já é mais parecida com a sua. Dessa forma, o seu aproveitamento pedagógico e a sua qualidade no aprendizado da língua é muito maior, ok? Muito bacana também, nesse sentido, são os aspectos fonéticos e fonológicos, que é o que a gente chama mais popularmente de sotaque, né? E os aspectos lexicais também, que são as palavras que os professores usam. Então, uma palavra que é pronunciada de uma forma por um professor pode ser pronunciada de outro por outro professor, e dessa forma você vai absorvendo todas as possibilidades da língua. Também os aspectos lexicais, por exemplo, uma palavra que é usada nos Estados Unidos pode não ser a mesma na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra. Então, dessa forma, você avança com muita qualidade. Eu mesmo estudei em escolas que ensinavam inglês americano, e quando eu fui fazer parte da minha graduação em Portugal, eu acabei tendo muita dificuldade com o inglês, porque eles têm como base o inglês britânico, ok? Os alunos que estão conosco há mais de 1 ano, 2 anos, já conheceram professores assim de pelo menos 15, 16, 17 nacionalidades. Isso é muito produtivo, porque você não fica preso a somente uma forma, uma possibilidade da língua. E é muito óbvio também que a gente não quer aprender inglês para ler Shakespeare, não é? A gente quer aprender para trabalhar, para ganhar dinheiro. E temos que frisar que as pessoas que mais falam inglês no mundo são os indianos, são os chineses. Então você não vai só falar com um americano. É muito importante que o seu inglês ele tenha todas essas possibilidades de sotaque, possibilidades lexicais e tudo mais. Alguns alunos tendem a ter um choque inicial quando eles participam de uma aula de Callum pela primeira vez. Por quê? Porque o método ele parece ser um pouco rápido e um pouco intimidativo. Okay? É pedido que o aluno assista pelo menos 4 ou 5 aulas seguidas, ou seja, sem faltar, para que ele comece a entender o método. De fato, ele é rápido. Não é? E essa é uma das intenções do método, pois quando você fala com um nativo, ele não vai falar
devagar, só para que você entenda, não é? A língua natural, ela é rápida, então é muito importante a velocidade para uma aula de Callan. É importante frisar aqui que eu não estou falando que o método Callan é melhor do que os outros métodos. Ele é mais rápido, ok? Então, cabe ao aluno decidir se ele quer estudar em um método 4 vezes mais rápido ou se ele quer gastar 4 vezes mais dinheiro e tempo para que ele possa chegar ao nível desejado de inglês. Muitos alunos que vêm de outras escolas, eu vim da escola X, não gostei porque tinha muita repetição, eu vim da escola Y, não gostei porque tinha muita repetição. De fato, os alunos reclamam muito dessa questão da repetição, mas afinal, o que é a repetição? A repetição nada mais é do que o que aqui nesse método a gente vai chamar de revisão sistemática. Ela vem de uma forma a preencher uma lacuna para a prática, porque a língua ela não é uma matéria para ser aprendida igual a todas as outras, ou seja, não é uma coisa para você entender, é uma coisa para você entender e praticar, praticar, praticar. Ou seja, a questão da prática, ela vem para que um reflexo condicionado ocorra, não é? Então eu tenho aqui um objeto, eu não posso olhar para esse objeto e pensar caneta, caneta é pen. Eu tenho que olhar e pensar pen, não é? Ou seja, as traduções mentais, elas têm que se extinguir. E elas só vão acontecer se essa revisão, essa prática, ela ocorrer de forma constante. Ou seja, até que o reflexo seja executado automaticamente, sem pensar, nós temos que sempre revisar o que foi aprendido. É muito importante entender isso. Então, as línguas elas não são a matéria, os conhecimentos para serem aprendidos iguais aos outros, não é? O que eu quero dizer com isso é que quando esses alunos vêm e dizem, olha, muita repetição, muito chato, escola X, escola Y, cada método, ele não é uma verdade, ele é uma teoria de como algo deve ser aprendido. E os métodos de língua, eles têm que haver essa revisão, não é? Então, se há algum método que não tem essa revisão sistemática de conteúdo, provavelmente ele não vai funcionar. Ele pode até funcionar para você entender o conteúdo. Agora, para você falar a língua automaticamente, ou seja, é o conceito da fluência, ou seja, para você falar com naturalidade, fluindo bem, a revisão sistemática é necessária. Mas que fique claro, não é repetição. Repetição é coisa de papagaio. Nós aqui fazemos revisões sistemáticas, que é nada mais praticar o que você já sabe de uma forma contextualizada. Pode parecer um paradoxo, mas quanto mais revisão se tem, mais avanço se tem. Em média, um professor vai revisar 80% do conteúdo e avançar 20%. Dessa forma, a gente garante que pelo menos cada conteúdo seja revisado 4 vezes, não é? E dessa forma, a gente avança com segurança. Quando você vai a alguma escola de idiomas particular por aí, você vai perceber que se tem muitos grupos básicos, mas não tem grupos avançados. Por que isso acontece? Isso acontece porque aprender uma língua é como construir uma casa. Você não pode colocar o teto sem ter as paredes. Então, o que está para trás é muito mais importante do que está para frente, porque o que está para trás é pré-requisito do que vai estar lá na frente. Então, a revisão completa, ela vem como uma manutenção do que você já sabe, de forma a te dar segurança para avançar. Repetindo, parece um paradoxo, mas quanto mais você vai para trás, mais você consegue avançar nos estudos de língua. A língua inglesa é falado a mais ou menos 150, 180 palavras por minuto, numa conversa cotidiana, normal. Nos métodos convencionais, fala-se mais ou menos de 100 a 120 palavras por minuto. Para quê? Para que o aluno entenda, para que seja de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais delicada com o aprendizado do aluno. No método Callan, a gente tende a falar a mais de 200 palavras por minuto, ok? E por que a gente fala tão rápido? A gente fala rápido e cobra que o aluno também fale rápido. Primeiro, a velocidade é essencial. E por quê? Para a gente continuar o reflexo. Sem velocidade, não há reflexo. Se você não for rápido, você acaba parando para pensar, e se você parar para pensar, você traduz. Logo, a sua fluência tão almejada não vai chegar. Segundo, quanto mais rápido a gente for, mais conteúdos a gente cobre. E terceiro e mais importante, simula-se o inglês real. Porque quando uma pessoa fala, ela não tende a falar devagar só para que você possa entendê-la, né? Numa música, numa série, num discurso, ou mesmo numa conversa cotidiana de um nativo. Por exemplo, se você tem a seguinte frase, Londres
é a capital da Inglaterra. Seria London is the capital of England. Quando você fala essa frase rápida, acontece um fenômeno de ligação, é o que a gente chama de linking sounds. Então você teria algo como London's the capital of England, ou seja, você junta o L com o O, London's the capital of, e você junta o V do O juntamente com England. Então você tem of England, ou seja, esses aspectos da língua, né, esse fenômeno, por exemplo, os linking sounds, você não precisa saber que eles existem, você não precisa estudá-los. Simplesmente por ouvir eles sendo falados rapidamente, se o professor cobrar que você os fale rapidamente também, você já vai assimilá-los sem nenhuma explicação. Mas para isso precisa de velocidade na aula. O método Callan sugere que todos os alunos comecem do estágio 1. Por quê? Porque 90% das palavras que são encontradas em qualquer material de inglês, jornal, revista, livro, são palavras que provêm do mais básico do básico do básico, não é? Que você vai encontrar no estágio 1. E mesmo que você já saiba essas palavras, essas estruturas, esses conteúdos, o método Callan ele é diferente dos métodos convencionais porque ele propõe uma abordagem mais oral da língua. E a abordagem oral, ela inclui muito a questão das contrações. Ou seja, a gente vai praticar tudo que você já sabe. Se você já sabe alguma coisa e começar do estágio 1, a gente vai praticar tudo que você já sabe, só que de uma forma oral. Ou seja, para que a gente as palavras possam brotar naturalmente, assim como brotam na sua língua nativa e você consegue falar intuitivamente sem pensar. A questão das contrações ela é muito importante, porque desta forma você consegue falar mais naturalmente e se você fala contraído, a tendência é que você entenda contraído. Numa aula de Callan, desde a primeira aula, o professor ele vai falar contraído e vai cobrar que você fale contraído. Então frases como a mesa é comprida, the table is long, a gente junta table is tables, então the table's long. Numa frase como a caneta cairá da mesa, the pen will fall from the table, pen will panel, ou seja, the panel fall from the table, não é? Ela deveria ter feito isso, she should have done it, should have done it. Ou seja, nós fazemos contrações o tempo inteiro e a melhor forma de estudar uma língua, se você quer falá-la e entendê-la com naturalidade, é através da oralidade, é fazendo as contrações. O método Callan é um método de conversação? Não, o método Callan não é um método de conversação, é um método de prática oral. E tem uma diferença muito grande entre conversação e o método oral, ou seja, de prática oral. Bom, conversação é um método, é uma forma de se aprender que é mais aconselhado quando você já tem um inglês muito bom. Quando você, na verdade, quer fazer uma manutenção do seu inglês devido a uma viagem, uma reunião, uma entrevista de emprego, algo do gênero. Agora, se você quer aprender inglês ou se você acha que está ainda intermediário no seu inglês, o mais aconselhado é que você não vá para nenhum método de conversação. Por quê? No método de conversação, o professor sempre fala mais, porque ele é o maior detentor da língua, ou mesmo o aluno que tem mais facilidade sempre vai se expressar mais. Fora isso, quando você faz uma aula de conversação, você só fala o que você já sabe. E mesmo se o professor te ensina uma palavra nova, essa palavra nova ela tende a ser esquecida nas próximas semanas se você não revisá-la sistematicamente, ok? Não há correção sistemática, até porque se houvesse ficaria muito chato. Então o professor não pode corrigir cada aspecto, né, cada palavra que você fala errado, porque senão a conversação não anda, simplesmente fica muito chato. É muito importante a gente entender que o método oral, ele é uma conversação? Mas é uma conversação dirigida. Ou seja, você vai aprender palavras novas, as quais você vai revisar nas próximas aulas, e tudo que você está revisando na aula de hoje é o que você já viu. Isso traz a sua fluência, isso traz a sua naturalidade, uma coisa que a conversação não traz. É importante frisar que o método ele vai trazer cada coisa em seu estágio. Então, se por exemplo, o professor ensina uma estrutura, uma palavra neste momento, por exemplo, a palavra perto, near, e você conhece uma outra palavra para perto, close, não é ideal usar aquela palavra naquele momento. Por quê? Porque num outro estágio, num outro momento, o método Callan também vai trazer essa palavra ou essa estrutura e você vai depois revisá-la sistematicamente.
Se você tem essa necessidade de conversar, de deixar que o método não fique tão dirigido, que ele fique um pouco mais flexibilizado, você tem que esperar. Por quê? Porque conforme o método vai avançando, ele vai flexibilizando mais os estágios, para que você possa ir se comunicando de acordo com a sua criatividade e não o que está no livro. Mas para aprender, para avançar de um inglês básico para o intermediário, de um intermediário para o avançado, é necessária a revisão sistemática, é necessário que você siga o método rigidamente. E no método Callan, tem gramática? Sim, tem, mas não é da forma que você está acostumado a ver, ok? Muita atenção a essa afirmação. Saber uma regra de gramática é muito menos importante do que saber usá-la. Ou seja, a gramática aqui ela ocorre intuitivamente e ela ocorre também oralmente. A gramática ela não é essencial para que você possa falar uma língua bem. Prova disso é que nós começamos a falar português com 2, 3, 4 anos sem saber nada de gramática. Alguns professores nativos, americanos, britânicos, australianos, neozelandeses, quando eles chegam aqui no Brasil, antes de dar aula, eles não sabem nem o que é verbo. E eles falam a língua normalmente, não é? Aqui a gramática é feita toda intuitivamente, ou seja, assim como você aprendeu o português e através da oralidade. Por exemplo, se eu vou explicar para um aluno a diferença entre any e some, eu não vou para a lousa explicar a nomenclatura gramatical dessas palavras. Eu vou direto ao ponto. Ok, so what's the difference between the words any and some? The difference between the words any and some is that we use any for questions and negative sentences, whereas we use some for positive sentences. Então é assim que ocorre a gramática, através da oralidade. E mesmo que você não entenda um ponto gramatical, não tem problema, porque esse mesmo ponto vai ser revisado sistematicamente. Além disso, a gramática não é peça-chave para você poder falar uma língua fluentemente. A prática é. A ordem de aprendizagem que o método Callan propõe é diferente da ordem de aprendizagem dos métodos comuns. Nos métodos comuns, as pessoas leem, escrevem, depois ouvem o professor falar, para depois falarem. No nosso método funciona da seguinte forma: primeiro ouvido, depois boca, depois olho, depois mão. Ou seja, primeiro você ouve o professor e imediatamente você fala. Depois de muito tempo de sistematização oral, você vai ler as palavras para depois escrevê-las. Dessa forma, você não vai ter um prejuízo muito grande, que é a influência do português no seu inglês ou até mesmo a influência da ortografia. Por exemplo, quando você tem as palavras, por exemplo, filha, que é daughter em inglês, se você lê essa palavra, você pensa Daugter. Então, a sua pronúncia ela pode ser influenciada pela escrita da palavra. Mesmo a palavra teto. Teto se diz ceiling. Então, se você vê a palavra sailing, e depois você vai para a aula e ouve ceiling, você fica, então sailing é ceiling. E não o oposto, quando o oposto deveria ser, você ouve a palavra ceiling, sistematiza oralmente para muito depois você ver a escrita e ver que ceiling se escreve sailing. Mesma coisa com a palavra cais. Se você vê a palavra cais em inglês escrita, você vai falar quay, quando na verdade é que. Então o caminho é inverso e é muito mais produtivo se você primeiro aprende a parte auditiva, não é? E falar para depois você escrever e ler as palavras. E se você observar, essa é a mesma ordem com a qual você aprende a sua língua nativa. O método Callan, ao todo, tem 12 estágios de inglês geral, sendo que do estágio 1 ao 4, a gente dá um pulo muito grande de 0 de inglês até um nível razoável no qual a gente pode se comunicar, tudo bem? Então, até o 4, você vai sentir que seu inglês avançou muito, porque você vai de 0 a um nível de comunicação razoável. Então, terminando o 4, você já vai ter visto passado, futuro, muito vocabulário, você já vai estar apto a se comunicar razoavelmente bem em inglês. Ao final do estágio 6, você estará apto a participar, a fazer a prova do certificado PET da Cambridge, que é um dos certificados mais reconhecidos do mundo, e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Ao final do estágio 8, terminando o estágio 8, você já dá um pulo do que seria, você já pula para um avançado, você já começa aqui a ter um inglês muito avançado, sendo que do 9 até o 12 você vai dar uma pincelada no seu inglês
e ao final desse estágio você já estará apto a tirar o certificado FCI, que é um dos mais importantes do mundo. É importante o aluno não desanimar antes, pelo menos, de chegar até o final do estágio 4. Por quê? Porque do 1 até o 4 é muita sistematização de conteúdos básicos, ou seja, alfabeto, números, roupas, partes do corpo, passado, futuro, o básico da gramática e do vocabulário. Então, do 1 até o 4 é mesmo muita sistematização e ninguém vai falar inglês antes de acabar pelo menos o 4. Então, o 4 aí é uma ponte que liga você não se comunicar em inglês a você começar a se comunicar em inglês. É muito comum alguns alunos procurarem a nossa escola para perguntar sobre inglês para negócios. Geralmente porque as pessoas trabalham em algum ramo relacionado à administração, marketing, contabilidade, área de finanças ou mesmo áreas correlatas, e essas pessoas querem aprender inglês voltada para o trabalho, não é? Ou seja, as pessoas querem se comunicar bem no seu cotidiano de trabalho, com as palavras específicas e tudo mais. Mas, afinal, o que é o inglês para negócios, o inglês comercial, o inglês para turismo, o inglês instrumental, de qualquer área que seja, da medicina, de qualquer coisa? Nada mais é, esse inglês nada mais é do que seu inglês do cotidiano, o inglês geral, mais as palavras específicas do cotidiano daquela área. Ou seja, a pessoa, para ela ter um inglês para negócios bom, um inglês comercial, um inglês para turismo, o inglês do cotidiano dela deve ser bom o suficiente para ela se comunicar. Caso contrário, ela não vai aprender. Muitos alunos preferem começar já o curso com inglês para negócios, o que dificulta muito mais. O método Callum aconselha que um aluno entre em um curso de inglês voltado para o objetivo que ele procura, mais ou menos aqui no estágio 9, porque é aqui que o aluno já vai ter sistematizado muitas das bases importantes do inglês cotidiano e ele vai ter todo o embasamento pedagógico para aprender o vocabulário da área comercial. Então é muito importante você entender que se você procura uma escola para falar que o seu vocabulário da área específica não é bom ou é insuficiente, se você reclama do seu inglês que você não consegue se comunicar no ambiente de trabalho, às vezes não é porque o seu inglês para negócios seja ruim, e sim porque o seu inglês do cotidiano não está adequado. Nessa última parte do vídeo, a gente vai falar sobre outros aspectos do método Callum. Numa aula de Callum, o professor sempre pergunta 2 vezes, mesmo que você tenha entendido na primeira. Tem todo um embasamento teórico por trás disso, mas alguns dos aspectos é porque desta forma você tem mais tempo para elaborar a sua resposta, o professor consegue trabalhar mais a velocidade, consegue trabalhar as contrações, enfim, uma série de questões por trás disso, então não acho que isso é estranho, isso é normal, faz parte do método. Outra dica: o aluno tem sempre que responder na negativa primeiro. Ele tende sempre a responder na negativa primeiro para que ele possa trabalhar os opostos e dessa forma enriquecer o seu vocabulário. Então, por exemplo, uma pergunta como: o rio é fundo? Is the river deep? O aluno tem que tentar responder de uma forma como: no, the river isn't deep, it's shallow. Ou seja, o rio não é fundo, mas é raso. Assim, dessa forma ele pratica sempre os opostos. As respostas devem sempre abranger as mesmas palavras que foram usadas na pergunta, para que o aluno sistematize o conteúdo aprendido. Então, se o professor pergunta se a estação é perto daqui, is the station near here? O aluno tem que usar a mesma palavra, near. Yes, the station is near here. E não close, por exemplo, que é uma outra palavra para perto. Porque essa palavra vai ser apresentada num outro momento do método e vai ser sistematizada nesse outro momento. Se você usa essa palavra nesse momento, você tende a não sistematizar o que foi aprendido. Outro ponto importante é não espere entender tudo de imediato, porque o método ele vai revisar muito. Então, quando você está, por exemplo, no estágio 4, a gente faz uma revisão completa do 1, 2, 3 e 4. Então, às vezes, você está no 4, você volta para o 2, e é aí que nessa revisão geral que você entende o que estava sendo abordado lá. Então, o método ele sempre revisa bastante, e nessas revisões gerais que a gente faz, você pode entender o que ficou para trás. Sempre usem na hora da revisão o livro fechado, ou seja, não olhem ao livro. Eu sei que muitos alunos reclamam: o método Callum é muito falado, é muito oral, e eu sou visual, eu preciso ver as palavras. Ok, mas quando você for conversar com uma pessoa, não vai ter a legenda passando, igual tem no filme, né? Você vai atender o telefone em inglês, não vai ter a legenda. Então é muito importante você se acostumar com o inglês falado. Portanto, não tenha como base o livro aberto, não use o livro aberto na hora da revisão. Não faça perguntas ao professor, não atrapalhe o professor, porque o método ele é completo, você vai ver tudo no método Callum. Então, às vezes você vai com uma dúvida específica para a aula, porém a sua dúvida vai ser abordada num outro momento.
Então não vale a pena você desperdiçar tempo da aula tirando dúvidas que vão ser abordadas sistematizadas num outro momento. O método está ali para ser rígido, ele é mesmo muito estrito e os alunos têm que praticar o que está sendo abordado ali, sem fugir muito daquele conteúdo. O professor ele pode sim, 5 minutos antes ou 5 minutos depois da aula, responder a dúvidas pontuais, mas nada que leve muito tempo. Bom, nenhum método é perfeito, o método Kahneman é muito mais voltado para a oralidade, não é para a compreensão auditiva, portanto a gente não escreve, não lê muito, escreve-se, lê-se, mas não muito. E quando a gente escreve é essencial que depois, a gente faz sempre ditados, pequenos ditados com palavras desconexas, para poder praticar tudo que foi abrangido nas aulas. Os alunos devem depois sempre reescrever as palavras que eles erraram 5 vezes, de forma a memorizar a ortografia das palavras, e aí eles não vão errando mais, Conforme eles vão corrigindo essas palavras, eles vão avançando sem errar essas mesmas palavras. Então toda vez que fizer um ditado, mesmo que o professor não cobre de escrever 5 vezes na sala, porque pode tomar tempo, sempre faça isso após a aula. Caso você tenha um professor estrangeiro ou nativo que não fale português, você pode encontrar o vocabulário em português no final do livro. Então assim, ter professor nativo ou estrangeiro não é nenhum prejuízo para o seu aprendizado, pelo contrário, vai forçar você mais ainda a se virar ali, que é uma coisa bem real da língua. Se você tiver alguma dúvida, olha no vocabulário lá atrás do livro, porque o professor ele sempre usa palavras que já foram aprendidas ou se estão sendo aprendidas no momento, elas têm ali a tradução delas. Sempre quando vocês forem estudar, se você quiser estudar fora do método, sempre estuda para trás, nunca para frente. Sempre estuda o que já foi feito, para que você possa sistematizar, revisar e na aula essa revisão ela flua mais rápido. O professor, se ele sentir que você está indo bem, ele vai avançar mais. Portanto, nunca estude para frente, sempre estude para trás, de forma a fazer uma revisão do que já foi visto. Estude com os áudios, nunca com a escrita. Pegue os áudios, nós disponibilizamos os áudios no Dropbox, porém algumas escolas dão CDs ou mesmo na internet você pode achar os áudios. E aí, sempre escute com os áudios, porque a melhor forma de estudar é sempre ouvindo e falando. Escrevendo a gente pode ter aquele pequeno problema da ortografia que pode influenciar a sua pronúncia. Bom, a aula tem 50 minutos, ok? A maioria das escolas tem 1 hora, porém a gente é 50 minutos, mas é 50 minutos que você sai e você de fato pratica 4 vezes mais do que praticaria no método comum, ok? Estudos também dizem que após 45 minutos de aula já fica um pouco cansativo, a pessoa fica um pouco improdutiva. Então assim, 50 minutos a gente entende que é o ideal para uma aula, especialmente uma aula tão puxada como é a aula de Kahneman. E para finalizar, eu gostaria de dar a dica de estudar sempre 3 vezes por semana. 2 vezes por semana é muito pouco. Ainda mais se você precisa faltar alguma vez por algum compromisso, você vai comprometer muito o seu estudo. Então assim, 3 vezes por semana é o ideal para que em menos de 1 ano você atinja aí o final do estágio 4 e esteja se comunicando muito bem. Então só estude 2 vezes por semana mesmo, se o seu tempo estiver curto, se a grana estiver curta, mas o ideal é sempre estudar 3 vezes por semana. Desejo boa sorte com o método, a gente disponibiliza sempre algumas aulas gratuitas para quem queira conhecer o método aqui na nossa escola ou para empresas que queiram se cadastrar. A gente também oferece o primeiro módulo gratuito a depender do número de pessoas interessadas. Boa sorte com os estudos, qualquer dúvida, vou deixar o link aqui embaixo para perguntas.